Olá, meu povo, bom dia, ótimo dia, excelente dia. São 6 horas 30 minutos, hoje é sexta-feira, 22 de outubro de 2010. Começa agora o seu Bahia no Ar com essa imagem belíssima da nossa capital da Bahia, Salvador. São imagens direto da torre da TV Itapuã. Oh, graças a Deus, hein, seu Pedro Moura, nosso cinegrafista, mostrando o sol que, graças a Deus, deu o ar da graça. Depois, graças a Deus, deu ar da graça, é ótimo, né? Depois de tanta chuva que caiu na última terça-feira. Um abraço para você que acompanha a gente aqui da capital, dos 417 municípios do interior da Bahia. Falando em municípios do interior da Bahia, quem é por aí que gosta de se acochar numa costela e dançar um bom forró? Aqui no estúdio teremos a honra de conversar com o sanfoneiro Targino Gondim. Vai acontecer um festival internacional de sanfona e ele vem aqui mostrar pra gente um pouquinho do que vai rolar por lá, viu? Som do bom, classe A. E como nem tudo são flores, infelizmente temos que falar de um motorista de 31 anos que tentou entrar no dique do Tororó com um ônibus da empresa Modelo, de onde ele foi demitido. Como ele não conseguiu entrar no dique com o coletivo, se jogou na água. Luiz Antônio dos Santos foi o maior sufoco para os policiais tirarem ele daí, mas conseguiram, levaram para a delegacia. Ele prestou depoimento, disse ter depressão desde que foi demitido e desde que a mulher morreu. Tem um filhinho de 7 meses. Olha aí o que ele falou pra gente, um pedacinho. E pra mim, o mesmo problema que eu tô passando, e eu tentando resolver e não consigo resolver, ia dar um baixo em tudo isso. Realmente deve ter problema psicológico, né? Porque para tentar resolver as coisas dessa forma, daqui a pouco mais detalhes dessa história ao vivo com nossa repórter Aline Castelo Branco, que está no dique do Tororó. E parece que ontem foi o dia do desespero, viu, minha gente? Outro homem se pendurou em uma torre aqui na Federação, dizendo que fez isso para chamar a atenção sobre o sumiço da mulher. Teria desaparecido de Gandu há uma semana com o menino dele, com o filho. Foi retirado pelo corpo de bombeiros. Olha a altura que esse homem subiu, que perigo. Já pensou? Se for assim que a gente resolve os problemas, ainda esse casal que foi soterrado no bairro da Cidade Nova depois que a terra desceu do barranco e caiu sobre a casa deles, por causa da chuva. A casa já tinha sido notificada pela Codesal e eles não saíram, segundo as informações do órgão. Podiam ter morrido. Quem sabe, hoje também a gente vai falar mais sobre essa operação Temis, que prendeu 41 pessoas no sul do estado. Todo mundo seria ligado ao tráfico de drogas. Um verdadeiro arsenal foi apreendido, minha gente. Daqui a pouco tem ainda as notícias do esporte com Walter Lima. Tudo sobre a rodada do futebol que vai rolar neste final de semana. Ô, seu Dante, eu já posso chamar o trânsito, meu filho? Você dá licença para nós? Muito obrigada, viu? Nesse momento, a gente vai às imagens da torre da TV Itapuã para verificar como está o trânsito na região da Avenida Garibaldi. Trânsito tranquilíssimo. Aliás, trânsito nenhum, né? Tudo tranquilo e calmo, região da Garibaldi, ao vivo. Que horas são, Dante? Às 6 horas e 33 minutos. O trânsito está maravilhoso. Se todo dia fosse assim, minha gente, daqui a pouco mais informações ao vivo do trânsito de principais ou dos principais pontos aqui da capital. Agora sim, eu queria falar um pouco mais sobre o caso do motorista demitido e com problemas psicológicos que tentou jogar o ônibus da empresa Modelo no dique do Tororó. O coletivo ficou pendurado na margem do dique. Foi um sufoco. E ele acelerando, viu? Ele acelerando para tentar cair na água com o carro. Foi um sufoco para retirar o Luiz Antônio de lá. A repórter Aline Castelo Branco está ao vivo na região do dique. Aline, bom dia. O que Luiz disse ontem no depoimento dele à polícia? Olá, Daniela, bom dia. Bom dia para todo mundo também que está em casa acompanhando o Bahia no Ar. O Luiz Antônio prestou depoimento e ele disse que tem depressão, que sofre de distúrbios psicológicos e que teria tomado a atitude de jogar o carro, o veículo do ônibus dentro aqui do dique do Tororó, depois de ter sido demitido do emprego. Inclusive, o Luiz Antônio faz tratamento há 4 meses no CAPS, em Cajazeiras, o CAPS é o Centro de Atendimento Psicossocial, e se for comprovada a doença mesmo, o motorista pode responder em liberdade pelo crime contra o patrimônio. O motorista disse também, Daniela, que os problemas psicológicos começaram devido ao estresse do trabalho. Ele já foi assaltado 2 vezes e também sofria muita pressão do chefe. A gente vê imagens aí do momento do resgate do Luiz Antônio. Foi muito complicado, ele não queria, inclusive, sair do veículo, se jogou no dique, na água, foi socorrido por um policial militar e levado aí para a delegacia
como a gente vê nas imagens. Ele roubou esse veículo da empresa onde ele trabalhava, a empresa Modelo, que fica lá em Porto Seco, Pirajá, Daniela. Agora, peraí, Aline. Oi. Para tudo que eu quero saber, por que tem que colocar o rapaz na viatura dessa maneira? O que está acontecendo? Você sabe que é uma pessoa que está com latente problema psicológico, precisa agir dessa forma? Atenção, pessoal da Polícia Militar, aos militares nós temos todo respeito, não é? Mas olha só, que sufoco para botar esse homem. Não tinha um médico nesse momento, tentar fazer uma medicação, alguma coisa, para não ter que agir dessa forma, né? É porque, Daniela, ele resistiu muito também, resistiu a sair do veículo, estava lutando muito também, né, com os policiais, como a gente vê aí, para poder ser colocado, para poder ser levado. Isso também por causa dos problemas psicológicos que ele sofre, enfim. Ô, Aline, e me conte a respeito dessa história de que ele também estaria nessa depressão porque a mulher morreu. Você tem informação sobre isso? É isso, no depoimento foi se questionado isso também, essa possibilidade, e ele negou, disse que não tinha a ver nenhuma com a morte da mulher. A mulher dele morreu há 5 meses, mas isso tudo será investigado, né, através do psicólogo que vai interrogá-lo para saber realmente se esse problema interferiu ou não nessa atitude que ele tomou, Daniela, de tentar se matar. E olha só, a sorte foi que não tinha nenhum passageiro dentro do ônibus, porque senão o acidente poderia ser muito grave. Agora, sabe o que me remete, Daniela? Parece até história de filme, viu? Dá pra fazer um filme com roteiro com isso. Com certeza, que imagem chocante, não é, Aline? E outra coisa, essa história de depressão é muito séria. Segundo o levantamento da Previdência Social, entre 2006 e 2008, o número de casos de depressão decorrentes de condição de trabalho aumentaram. Foi um crescimento superior ao registrado em relação a doenças na coluna ou articulações, por exemplo. Caiu o número de acidentes no trabalho envolvendo lesões e traumas e aumentou o número de casos de depressão e demais transtornos mentais por causa de situações envolvendo relações trabalhistas. Que coisa, né? Que imagem chocante, vocês não acharam, não? E vocês lembram que também por causa da depressão, ainda essa semana, uma mulher teria se jogado do ferryboat. Quer dizer, depressão é uma coisa que precisa ser tratada. Só o laudo vai dizer se de fato foi a depressão que causou essa atitude. Mas agora eu gostaria de ouvir o motorista Luiz Antônio. Pode ser, Dante? Vamos lá. Ia passando, vi o carro lá, peguei o carro para dar uma volta. E ao chegar aí de frente ao dique Tororó, deu vontade de jogar o carro dentro do dique. Mas por que você teve essa vontade? Porque eu queria me matar. Não sei. Eu fico ouvindo vozes. Ninguém resolve meu problema. Ando para um lado para o outro, ninguém resolve. Qual o seu problema? Eu preciso de médico, eu preciso me afastar da empresa. A empresa não quer me afastar. Fica criando dificuldade. Aí me deram férias. Quando agora eu voltei de férias, me desligaram da empresa. Eles não estão se importando com a saúde da gente. Você está chateado porque você quer que a empresa resolva o seu problema, a empresa não resolve, e por isso você toma essa atitude? Não, por causa disso eu tentei me matar, porque para mim, o mesmo problema que eu estou passando, e eu tentando resolver e não consigo resolver, e queria me matar. Ia dar um baixa em tudo isso. Só que tem uma coisa aí, Luiz Antônio. A empresa mandou você embora porque, há algum tempo, ele teria abandonado um ônibus que fazia a linha Cajazeiras cheio de passageiros na Avenida Bonocô. Largou o ônibus e saiu correndo. Daí os patrões pensaram que o rapaz tem problema psicológico. Uma pessoa que tem uma atitude como essa não pode conduzir um veículo cheio de pessoas, crianças, mães, pais, idosos, enfim. Sobre essa questão, então, afastaram ele, né, das funções para que ele fosse se tratar. Daí ele começou a fazer tratamento no CAPS e veio pedir o auxílio do INSS. Falando em INSS, a classificação de uma doença como acidente de trabalho cabe ao médico perito e impõe ônus aos empregadores, como essa garantia de estabilidade por 12 meses, depois do trabalhador se recuperar. No início de 2007, o presidente Lula mudou a metodologia adotada pelo INSS para classificar as doenças do trabalho, né? E talvez por isso, pela demora e afins, esse rapaz tenha tomado essa atitude. Mas eu queria ouvir agora o delegado, Dante, responsável pelo caso. O que cabe à delegacia fazer? O que foi feito? Tomamos depoimento dele, tomamos depoimento do representante da empresa que se fez presente e pegamos o veículo e encaminhamos para a perícia. Ele praticou, se for assim provado, um delito de pequena monta, é um delito de menor potencial ofensivo, que for o dano, e vai ser liberado.
Se realmente ele foi inimputável como aparenta, nada vai... ele não responde pena nenhuma. Mas isso só na esfera do judiciário, só o juiz pode determinar. Se tudo que o Luiz Antônio revelou aqui para nós for verdade, é muito lamentável e requer uma providência, acredito, muito dura do Ministério do Trabalho. Ouça só isso aqui, minha gente. Uma projeção feita no ano 2000 pela Organização Mundial de Saúde indica que casos de transtornos depressivos vão mais do que dobrar no período de 20 anos. Pense na situação. E segundo ponto, entre os fatores de risco de transtornos mentais, listamos a exposição a substâncias tóxicas, álcool e afins, e situações como ameaça de perda de emprego ou ritmo de trabalho penoso. Vamos ouvir agora o diretor do Sindicato dos Rodoviários, que também conversou com nossa equipe exatamente sobre a rotina de trabalho dos motoristas. Vamos ouvir. O Sindicato dos Rodoviários já vem denunciando o descaso desse transporte coletivo de Salvador, a carta horária, os engarrafamentos, as condições de trabalho dos rodoviários, que atender às suas necessidades fisiológicas, banheiro não tem, pressão nas empresas, pressão da fiscalização do sistema de transporte, que é a STP. Então, hoje está acarretando e acontecendo o que está acontecendo. Muitos companheiros se afastando com problemas psicológicos e é necessário que a gente venha discutir realmente o sistema de transporte, a saúde do trabalhador, para que fato como esse não venha acontecer, como na entrevista que ele disse. Já pensou se ele não está engarrafado e ele joga esse ônibus no viaduto embaixo cheio de passageiro? Então é necessário que veja o lado do capital, mas veja o lado humano, veja o lado do trabalhador. Dúvida. E você, telespectador, você cidadão baiano, pensa o quê? Escreve pra gente, itapoaonline.com, você pode mandar pelo baianoar@tvitapoa.com, pelo danielaprata@tvitapoa.com ou ainda pelo blog do Baianoar, viu? A gente está aguardando sua mensagem. E falando ainda em saúde, a Secretaria Estadual da Bahia investiga 2 casos suspeitos de infecção pela superbactéria KPC aqui no nosso estado. Seríssimo isso. Esse micro-organismo dessa bactéria já teria causado a morte de 18 pessoas no Distrito Federal esse ano. E já teve 184 casos registrados no Brasil. A CESAB não deu detalhes sobre os pacientes, nem informou onde esses pacientes estariam internados. Esses casos de KPC da superbactéria só passaram a ser notificados aqui na Bahia após o surto no Distrito Federal. Surto que fez a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, emitir um alerta para todo o país. A Anvisa diz que o aumento dessa superbactéria, o crescimento dela, é atribuído ao uso indiscriminado de antibióticos, porque o uso gera bactérias mais resistentes aos medicamentos. Tanto que foi anunciada uma consulta pública nos próximos 30 dias sobre uma proposta de tornar obrigatória a prescrição médica em 2 vias nas farmácias para a venda de antibióticos. Portanto, não se automedique e atenção, todo cuidado na hora de visitar hospitais. Os cuidados para você se prevenir no itapoaonline.com. Daqui a pouco, mais desespero. Um homem subiu em uma torre aqui no bairro da Federação, dizendo que ia se jogar porque queria chamar a atenção da imprensa para o sumiço da esposa. A mulher teria desaparecido de Gandu há 1 semana com o filho. Tem também notícia boa para salvar a pátria. Oh, graças a Deus. O grande sanfoneiro pernambucano Tardino Bondim, ao vivo aqui no nosso estúdio, vai falar sobre um festival internacional de sanfoneiros. É de graça, viu? Para você saber tudo sobre a sanfona, um instrumento que faz parte da nossa cultura aqui no Nordeste. E é claro que vai ter boa música, viu? Vou até tentar dançar um forró. Vamos dançar um forró comigo? Carlos Soares, nosso motorista, não, ele não aceitou. Então vamos para as imagens da Torre da TV Itapuã, que é melhor, né, seu Dante? Região do Alto de Ondina, ao vivo, tempo aberto. O mar parece meio revolto, mas o tempo está bom nesse momento. Imagens ao vivo do Alto de Ondina, da Torre da TV Itapuã, e a gente volta em instantes com mais notícias para você.